Claque. Olá pessoal, a nossa aula de atualidades do Mato Grosso do dia de hoje começa aí com uma triste notícia de um aumento de 81,5% no caso de motoristas que tiveram lá as suas carteiras retidas e que foram pegos ou com bebida ao volante ou pelo uso de drogas. E isso ocorreu exatamente lá na Grande Cuiabá. Vamos tentar então analisar o impacto dessa notícia sobre a questão brasileira da segurança no trânsito. Nós todos sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Ele está lá entre os 5 países de maior dimensão territorial em todo o mundo, junto, por exemplo, com os Estados Unidos, Canadá, Índia, China e Rússia. A gente vai poder observar que o correto para o nosso país seria que a matriz de transporte não fosse uma matriz rodoviária, porque a matriz rodoviária é uma matriz cara, porque utiliza um hidrocarboneto fóssil caro, que é o petróleo e seus derivados, na forma, por exemplo, de gasolina. É uma matriz poluente, que lança grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, que tem baixa capacidade de carga, tanto de passageiros quanto de carga de mercadorias, que tem uma manutenção cara, porque a gente observa que o Brasil é um país basicamente tropical e equatorial, o índice pluviométrico é muito elevado, o que leva a uma deterioração muito acelerada do asfalto. E, por fim, o sistema é muito mais sujeito a acidentes. No Brasil, todos os anos, 44 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito. E segundo aquilo que foi apurado nas rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal, 75% dos acidentes são causados por homens. E um número aqui quase que cabalístico, né? 75% dos acidentes também são causados por 3 condições: manobra arriscada, excesso de velocidade e bebida ou drogas no volante. O que nos chama a atenção para o caso da Grande Cuiabá, em Mato Grosso, é que houve um aumento entre 2020 e 2021 de 81,5% de apreensões de carteiras e de encaminhamento de pessoas para a delegacia que estavam alcoolizadas ou ainda haviam consumido drogas. Isso porque nós estamos dentro de um ano de 2021, que é um ano de pandemia da Covid-19, onde nós sabemos que nem todas as atividades voltaram plenamente ao seu funcionamento. E daí a estranheza que dá de um número tão elevado de 2020 para 2021, o que mostra, de um lado, que as pessoas estão se sentindo mais seguras com a vacina para poder sair para as baladas, para beber, para usar drogas e pegar na direção, o que, obviamente, condiciona uma condição de alta violência no trânsito, que é exatamente o número de mortes no Brasil, que nós citamos ainda há pouco. E, portanto, a gente sabe que quando alguém, bebe ou usa drogas, os seus reflexos ficam extremamente mais lentos, elas perdem parte da coordenação motora e isso propicia grande parte dos acidentes. E no Brasil, nós temos uma legislação muito restritiva em relação à bebida, droga, obviamente, que está dentro desse rol, mas muitos motoristas insistem em beber e dirigir, acreditando que tem plenas condições de dirigir com segurança, e as estatísticas são claras em demonstrar que isso não é verdadeiro. Legal? Então, olha para cá, vamos botar um pouquinho disso no quadro. Então, o nosso tópico de hoje, ele começa com um tópico de atualidade, onde nós vamos perceber que na Grande Cuiabá, segundo o BPTran, lembrando que é o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, lá na Grande na Grande Cuiabá, houve um aumento de 81,5% naqueles motoristas
que foram flagrados, então aqui os motoristas, flagrados após ingestão de álcool ou ainda de drogas. Observe também que uma parcela desses motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, o que significa, claro, que esse número deve ser ainda muito maior do que esse que foi aferido lá pelo BPTran. Da mesma maneira que a gente tem que lembrar que o BPTran ele não consegue estar em todos os lugares da Grande Cuiabá e nem do estado como um todo. Então é claro que os números de pessoas que bebem e dirigem e, por um outro lado, aqueles que usam drogas e dirigem, claro que deve ser muito maior do que esse que foi aferido pela estatística. O número, então, não mente. No Brasil, só para lembrar, todos os anos morrem 44 mil pessoas mortos no Brasil como um todo em acidentes de trânsito. A gente vai observar que esses acidentes de trânsito, e agora é uma verificação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, é que 75% dos acidentes são causados tendo homens na direção. E número cabalístico, novamente, que você pode levar lá para a sua redação ou pode levar para a sua prova de atualidade, é que 75% dos acidentes se referem, na verdade, a uma tríade infeliz do nosso país, né? Primeiro, excesso de velocidade. Bebida ao volante, / drogas ao volante e, claro, manobras arriscadas. O que significa dizer que uma parte muito significativa da perda de vidas no nosso país se dá pela imprudência, pela irresponsabilidade, pela inconsequência daquele motorista que faz o excesso de velocidade, que usa drogas ou bebidas e depois pega o seu automóvel e que faz manobras arriscadas. Então olha para cá. Número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool e drogas aumenta 81,5% em Mato Grosso. Um relatório apresentado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, o BPTran, aponta que a quantidade de motoristas identificados dirigindo sobre álcool e drogas na Grande Cuiabá subiu 81,5% em 2021, se comparados a 2020. No ano, 1.186 pessoas foram identificadas conduzindo veículos sob o efeito de álcool. 177 se recusaram a realizar o teste do bafômetro e 625 pessoas foram conduzidas às delegacias por embriaguez ao volante. No total, 1.988 flagrantes em 2021 contra 1.095 em 2020. Em 2019, segundo a PM, foram 93 condutores, em 2020, 289, e em 2021, esse número subiu para 625 condutores que foram pegos com uso de drogas, por exemplo. Ainda de acordo com a PM, só em 2021, 70.439 veículos foram abordados, 59.276 multas aplicadas e 1.014 carteiras de habilitação recolhidas,
com 1.652 veículos também removidos. E isso mostra o grau de irresponsabilidade a que, infelizmente, alguns chegam no trânsito e mais, colocando a sua vida em risco, mas, sobretudo, colocando em risco as pessoas inocentes que são transeuntes numa determinada via, né, eventualmente de carro, moto, bicicleta, né, ou a pé, e que estão sujeitas a um acidente provocado por um motorista irresponsável. Perfeito? Bom, nós temos um segundo tópico para a gente comentar na nossa aula de hoje, que também, e infelizmente, né, é um número ruim, que Mato Grosso já ultrapassou 14 mil mortos, né, em 2021, um número muito expressivo de crescimento, um crescimento de mais de 81% em relação ao ano de 2020, advindos lá da mortalidade pela Covid-19, pelo novo coronavírus. É importante a gente lembrar que coronavírus é um nome genérico para todos os vírus que passam do meio animal para o meio humano. A gente não sabe exatamente como é que se dá essa transferência de um vírus animal para os seres humanos, mas alguns deles conseguem encontrar um novo hospedeiro, que somos nós, e conseguem se replicar. A gente sabe que a pandemia ela começa lá no território de Wuhan, na China, e que ele se espalha rapidamente pelo mundo como um todo. Pergunta importante para a prova de redação. Por que é que eu tenho uma pandemia global de Covid-19? Primeiro é importante você lembrar que a palavra pandemia não tem relação com a gravidade da doença. Ela tem relação, ela guarda relação com o espalhamento geográfico da doença, que nesse caso é por uma área gigantesca, o mundo como um todo. A segunda questão importante para uma redação é por que é que a pandemia se espalha? Porque nós estamos vivendo, desde a década de 1970, uma aceleração da globalização. E essa globalização, ela permite um trânsito cada vez maior de pessoas pelo mundo como um todo e também de mercadorias. Observe lá que o vírus, por exemplo, ele pode permanecer até 3 dias sobre uma superfície plástica ou qualquer outra. E, portanto, uma vez que eu tenho um material contaminado ou pessoas contaminadas que muitas vezes não sabem que estão contaminadas viajando pelo mundo inteiro, você tem uma probabilidade da pandemia como nós tivemos agora. Lembrando que essa pandemia, que hoje nós chamamos de Covid-19, na identificação do vírus, né, ela não é a única síndrome da deficiência respiratória aguda grave. Nós já tivemos 2 outras, né? A primeira foi a SARS, que também surgiu na China, e nós tivemos uma outra chamada de MERS, que surgiu no Oriente Médio. Portanto, é injusto a gente falar que o vírus é chinês, já que essa síndrome também teve origem nos países do Oriente Médio. Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Israel, que em nada tem a ver com o território chinês. Na verdade, a probabilidade de um vírus passar do meio animal para os seres humanos pode acontecer, em tese, em qualquer lugar do globo. E acontece diariamente. O grande problema é que o vírus, né, do SARS e da MERS permaneceram localizados, né, na China e no Oriente Médio, não se espalharam pelo mundo, ao contrário da Covid-19, já que o vírus ele é muito mais eficaz para poder contaminar células, se replicar e aí buscar novos, né, contaminantes de outras pessoas, novos hospedeiros. O ponto-chave, né, é que a gente vai observar que o nosso estado de Mato Grosso aumentou o número de mortes de 2020 para 2021, independente do fato de nós termos a vacina. E aí alguém poderia argumentar, então para que serve a vacina? Primeiro a gente precisa lembrar que toda e qualquer vacina não é 100% eficaz. Ela apresenta uma eficácia superior a 60%, algumas chegam a 80%, 90%, 95%, mas ela não é completamente eficaz. Mesmo vacinado, alguém pode pegar Covid, inclusive mais de uma vez. Pode haver reinfecções. A grande questão é que a vacina ela é muito eficaz
para reduzir os casos em que as pessoas necessitam de hospitalização e que precisam, por exemplo, ser entubadas e levadas para UTI. Então, a vacina, ela tem um caráter preventivo, precaucional. Na grande maioria das pessoas, ela vai servir como barreira para a entrada de cepas de vírus e, portanto, atua muito bem sob o ponto de vista protetivo. E quando a pessoa eventualmente é infectada, ela evita que as pessoas tenham consequências graves, né, e venham a óbito, né, advindos da doença Covid-19. A grande questão explicativa para o aumento de mortes no Mato Grosso é que com a vacina e durante o período de 2020 nós tivemos vários lockdowns de fechamento completo das atividades econômicas. Em 2021, por um lado, as pessoas já estavam muito tempo recolhidas nas suas casas, queriam visitar os seus parentes, amigos, querem estar ao ar livre. Por um outro lado, se sentem um pouco mais seguras com a presença da vacina, primeira e segunda dose. Nós estamos no momento atual agora na vacinação de crianças de 5 até 11 anos, então a cobertura vacinal ela vai aumentando e essa cobertura vacinal ela é importante porque quanto maior o número de pessoas que se vacina, menos eu tenho agentes que são vetores de transmissão da doença. Isso porque uma pessoa vacinada ela tem muito mais resistência ao vírus do que uma pessoa não vacinada. Mesmo que a pessoa não vacinada já tenha pego o vírus do coronavírus uma vez, ele tem a chance de reinfecção com certa facilidade. A gente vai observar que pelo fato de as pessoas ficarem num lockdown parcial em 2020, terem as atividades econômicas extremamente prejudicadas pela própria pandemia e a necessidade de isolamento social. Por um outro lado, as pessoas estão um pouco mais tranquilas, já que agora a cobertura vacinal do Brasil já ultrapassa mais de 65% da população com 2 doses. E aí as pessoas começaram a sair para realizar as suas atividades rotineiras, visitar amigos, visitar a família, voltar ao trabalho presencial, voltar à escola, voltar a ter o contato com as pessoas e, claro, nós estamos vivendo agora também uma nova variante, né, da Covid-19, que é a Ômicron. Os dados que nós temos até agora é que a Ômicron ela tem uma capacidade de infectar que é muito maior, a transmissibilidade dela é muito maior. E até agora a gente tem a notícia de que a ocorrência de casos graves da Covid-19 na variante Ômicron, que já é a dominante no país, é menor. Então, por um lado, eu tenho mais pessoas sendo contaminadas. Por outro lado, eu tenho que a gravidade dessas infecções são menores, pelo menos pelos dados que nós temos até o momento da gravação dessa aula. Não obstante esse fato, isolamento social, uso de máscara, lavar frequentemente as mãos, evitar local aglomerado, se vacinar, primeira, segunda e terceira dose, vacinar as crianças, né, de 5 a 11 anos de idade, continuam sendo todas as medidas que a galera que trabalha com vírus, né, e epidemiologia recomendam para todos nós. Infelizmente, no nosso estado de Mato Grosso, já são 14 mil vidas perdidas e nós temos um número gigantesco de pessoas que foram contaminadas. No total, mais de 500 mil de pessoas dentro do estado. Olha para cá. Desde o início da pandemia, para nossa tristeza, 14.194 mortes pela doença em todo o estado do Mato Grosso. Segundo a Secretaria de Saúde, hoje nós temos 24 mil pessoas infectadas com a Covid no estado e no total já mais de 500 mil de brasileiros em Mato Grosso foram casos notificados positivados da Covid-19. O que nos assusta é que o estado registrou um aumento de 81% das mortes provocadas pela Covid-19 no ano de 2021, se comparados ao ano de 2020. Segundo dados do painel Covid-19 da Secretaria Estadual do Mato Grosso, foram 4.938 mortes no primeiro ano da pandemia e 9.119 óbitos registrados no ano de 2021.
Outras 192 mortes também entraram nos registros de 2021, totalizando 9.311 mortos, de acordo com o boletim. A Secretaria Municipal de Cuiabá confirmou agora o caso de pacientes com a gripe influenza e também com a Covid ao mesmo tempo. E essa é uma outra preocupação que nós chamamos agora de flurona. A flurona é uma junção, né, do vírus influenza, o flu, né, de influenza. Na verdade, o vírus influenza da gripe está numa variação que hoje nós chamamos de H3N2 e, portanto, essa variante é uma cepa nova do vírus da influenza e ela se junta agora ao da Covid. Então, ela tem um potencial, né, de mortalidade maior, porque eu tenho duas contaminações acontecendo, portanto, concomitantemente. Lembrando, o vírus da gripe, o vírus influenza, é um caso muito interessante para a gente tentar entender a lógica dos vírus. Os vírus são mutagênicos, eles têm capacidade de alterar-se a si próprios, a buscar hospedeiros e capacidade de infecção. Hoje, nós estamos na variante H3N2 e você se recorda que, por exemplo, né, há 14 anos atrás, nós estávamos na variante H1N1, o que mostra que se nós todos os anos temos que vacinar os nossos idosos, os nossos profissionais da saúde, o profissional da educação, aqueles que têm doenças, né, consideradas pré-existentes ou mórbidas, né, e outros segmentos da sociedade que são vacinados dentro do Programa Nacional de Imunização, o PNI, do governo federal, talvez, vou repetir, talvez nós tenhamos que incluir a vacinação anual contra a Covid-19. Isso porque o vírus atual, ele é um vírus que se tornou dominante pela sua capacidade de infecção. Ele tem uma capacidade de transmissibilidade muito grande. Alguns epidemiologistas dizem que a variante Ômicron ela tem um aspecto negativo e um positivo. O aspecto negativo, claro, é que um número muito maior de pessoas será infectada, e isso pode sobrecarregar no curto prazo o sistema público de saúde particular, que não tem a quantidade de leitos suficiente para atender o número de pessoas. Por isso, eles chamam a atenção para a necessidade, na medida do possível, de isolamento social, uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos com frequência. Mas, por um outro lado, essa variante Ômicron, pelo fato dela ser mais contaminante e ser, pelo menos até agora, né, levar a uma condição de quadro clínico que é considerado mais brando se comparado, por exemplo, à variante Delta ou a Gama, que foram as anteriores, talvez nós estejamos nos aproximando em 2022 do último ano da pandemia. Isso é claro que pode mudar se surgir uma nova variante. Por isso que é tão importante vacinar. Porque quanto maior o número de pessoas não vacinadas, mais vetores eu tenho de transmissão da Covid. E esse vírus é mutagênico, como o vírus da influenza, e, portanto, está se alterando e podem surgir novas variantes no Brasil e no mundo. Bom, mas a flurona, ela é uma preocupação, porque é o vírus da influenza, né, o H3N2, junto com o vírus da Covid-19. E aí o quadro clínico pode ficar bastante complicado. Perfeito? A Secretaria de Mato Grosso está atenta nessa questão e vai reforçar a campanha de vacinação contra o vírus da influenza, né? Pelo menos para todos os grupos prioritários, né? E talvez estenda isso ao conjunto da sociedade para evitar uma pandemia dupla no país. Olha para cá. A Secretaria Municipal de Cuiabá confirmou o caso de pacientes com gripe e Covid-19 ao mesmo tempo. A dupla infecção é conhecido como flurona, uma junção das palavras flu, que é gripe em inglês, com a palavra coronavírus, né? A confirmação desses casos ocorre no momento, por exemplo, que a capital Cuiabá registrou um aumento
de 60% dos atendimentos de pessoas com sintomas gripais, com 2.458 atendimentos dentro das unidades de saúde. Perfeito? Bom, pessoal, nós terminamos então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.